Olá a todos que acompanham meu canal, sejam muito bem-vindos ao Saúde Integrativa. Hoje, mais um dia especial que eu vou conversar com uma ex-professora minha do curso de acupuntura e é um prazer enorme estar aqui com ela, a Juliana. E a gente vai bater um papo bem interessante, bem legal sobre Reiki e meditação. E na minha experiência, de todos os professores que eu conheço, ela é a mais capacitada, especializada para falar sobre esse assunto aqui no Saúde Integrativa. Seja muito bem-vinda, Ju. Gratidão, Raul. Gratidão pelo convite, por falar dessa experiência. Eu falo que algo que eu amo e eu convivo o dia todo, e muitos falam assim, nossa, parece, Ju, que você faz isso há muito tempo. Na verdade, não é tanto tempo assim. Eu comecei depois da minha vida adulta, mas hoje faz parte realmente da minha vida. A meditação, o reiki, a acupuntura também. Certo. Isso, só de você falar isso já dá para ver que você é bem entendido no assunto, né? Mas muitas pessoas que acompanham o canal, eles já pediram, as pessoas pedem para eu gravar um vídeo sobre Reiki. E apesar de eu ter o nível 1 do Reiki, eu não me sinto tão capacitado para explicar para essas pessoas o que realmente é. Então, eu queria que você, para começar, me explicasse como você entrou em contato com o Reiki a primeira vez e o que é o Reiki para você, na sua experiência, na sua vida aí de mestre de Reiki. É muito legal, porque, na verdade, eu entrei em contato com o reiki há mais de 30 anos. Quando eu estava no primeiro ano de faculdade, teve uma jornada integrativa, e na época não chamava integrativa, era holística, era uma jornada holística que trouxe a acupuntura e trouxe o reiki. E eu me lembro muito que eu entrei na sala do reiki e foi proposto a gente a conhecer, a gente a vivenciar, e naquele momento não me tocou. Depois, há 22 anos atrás, quando eu estava passando por um processo de dificuldade, onde eu entrei meio que em estado de depressão mesmo, tive a minha casa inundada, sabe quando vai somatizando Uhum, alguns desafios na vida, e ali eu uhum, me senti sem energia. E eu fui a uma moça e ela me propôs uma sessão de reiki, ela era massagista na época, e eu me entreguei ali. Ali eu falei que mudou a chavinha aí nessa minha consciência energética. E aí, quando eu saí, eu falei, nossa, você tinha um ferro de passar nas mãos. Eu ainda brinquei com ela, porque a sensação que eu tinha era que estava passando um calorzinho o tempo inteiro ali. E aí, dali, eu comecei a minha busca. Comecei a minha busca tanto na acupuntura quanto no reiki. O reiki, eu falo que ele foi me trazendo uma consciência maior, e para mim, hoje eu falo que reiki é você estar em conexão com a vida. Para quem não sabe o que é, a gente fala que reiki é uma técnica energética. É algo que vai proporcionar que a sua energia da vida seja revitalizada. Eu falo para os japoneses, e a base do reiki é a filosofia japonesa. Então, para os japoneses, a gente tem uma centelha de energia aqui dentro que eles chamam de ki. A uhum. grande fonte criadora, aquela que um dia soprou a vida em nós e que tudo abarca, que tudo cria aqui, eles chamam de rei. Quando essa centelha de energia que habita dentro de nós, ela volta a pulsar, a vibrar com o potencial da grande fonte criadora, isso é reiki. É claro que vem um reikiano, que é uma pessoa que se coloca a serviço dessa grande fonte criadora. Então, a grande fonte criadora manda a energia através do reikiano. Então, o reikiano ele é um canal de energia para que o ki dele próprio ou do outro, quando ele se coloca a serviço do ki do outro, possa ser energizado. Então, isso é reiki, é uma imposição das mãos, onde a grande fonte criadora vai atuar no ki. E é muito importante falar disso, né, dessa maneira de ver o reiki, para a gente tirar a desmistificação de que a gente passa aquilo, o reikiano passa alguma coisa. Não, o reikiano não faz nada, o reikiano só se coloca a serviço. E é lindo, né? Certo. Sim, sim. O pessoal que te acompanha, não sei se todo mundo já acompanha o Instagram da Juliana, ela faz bastante live, eu mesmo já fiz em casa, já chorei bastante fazendo. É uma sensação muito interessante, tanto para a gente nós que já somos reikianos, quanto para quem está começando, quer
entender um pouco sobre como funciona, e você sempre explica isso de maneira bem clara, e isso é bem legal. E muitas pessoas também me perguntam qual que é a diferença dos níveis. A gente sabe que tem o nível 1, o nível 2 e o nível 3 do Reiki. Eu só fiz o nível 1, então se você puder explicar para a gente de forma fácil aí, qual que é a principal diferença para você mudar de nível e tudo mais. É legal isso. O nível 1, a gente fala, porque na verdade todos nós um dia já fomos reikianos. As crianças, elas nascem conectadas ainda a essa grande fonte criadora, elas têm essa conexão com o grande criador. Essa conexão ela vai se perdendo conforme a gente vai aterrando. A gente costuma dizer que muitos não perderam, então Buda, Madre Teresa de Calcutá, Jesus Cristo, esses mantiveram essa conexão, eu falo totalmente aberta. E essa desconexão, esse aterramento, ele é necessário. Quando você se propõe, eu falo, a servir de novo, a ser reikiano, existe um ritual que foi feito há muito tempo lá atrás, né, que a gente, eu falo, conecta de novo este ki a esta fonte criadora para você se tornar canal. Então, você fica, assim, a serviço como um canal de energia à grande fonte criadora. Isso é o nível 1. Então, algumas pessoas me perguntam assim, Ju, já no nível 1, a gente já pode aplicar? Aplicar é um termo que a gente usa, né, que a gente se coloca a serviço, a grande fonte criadora age, né, deixa a energia passar através de nós, mas a gente utiliza esse termo de aplicar. Sim, você já pode aplicar, porque a partir deste momento da sintonização, abre-se de novo os canais, e esses canais são abertos através dos centros de energia, os chakras. Então, esse ritual acontece, esses chakras são abertos, e você pode de novo se conectar à grande fonte criadora a qualquer momento a serviço dela, tanto para si quanto para o outro. Sim. Só que isso é presencial. Existe um corpo que está, eu falo, de novo se abrindo, aterrado a esse servir. Qual que é a diferença do nível 2? A gente fala assim, que o mestre de Reiki, né, que é aquele que vai fazer o ritual em você, ele simplesmente abre o canal. O quanto de energia vai passar ali e como você vai servir vai depender da sua disposição a estar a serviço do Reiki. Que o Reiki a gente fala que não é só o servir, é uma filosofia de vida. Porque essa energia ela vai passando na gente e, como você falou, tanto quem recebe quanto quem se permite servir vai sendo tocado por essa energia. Então, o reikiano também recebe energia a hora que ele aplica. E isso vai movimentando, vai transformando dentro de você. Então, o servir é muito importante no nível 1, que a gente fala, põe a mão na massa, serve, se auto-aplica, aplica ao outro, mas isso precisa da presença física. E presença física tem um eu. Este eu tem o livre-arbítrio de querer ou não. Então, a gente fala, se você é reikiano nível 1 e vai aplicar a energia reiki, você precisa do consentimento do outro. Sim. Porque ele tem o livre-arbítrio de querer ou não essa energia. Aí, no nível 2, esse canal de energia, ele é ampliado, porque você recebe uma nova sintonização, então abre-se ainda mais o canal, e você recebe símbolos sagrados. Este aqui, por exemplo, é o símbolo Shukurei. Ele é o primeiro símbolo do Reiki, que muitos até já recebem no primeiro nível. Mas é no nível 2 que você realmente recebe os outros símbolos, o Honsatse Shonen e o Seiriki, que vão permitir com que o campo de energia saia dessa dimensão terrena que a gente fala. Então, a gente passa a agir na 4ª dimensão, no contínuo da física quântica. No contínuo da física quântica, a gente está tudo mergulhado, independente do tempo e do espaço. É um campo atemporal e não local. Então, eu posso me conectar com você, Raul, mesmo a gente não estando conectado, a gente não estando no mesmo espaço físico. Então, a partir do nível 2, com os símbolos sagrados, eu posso enviar reiki à distância. Legal. E não sou só eu, né? Eu falo que é o divino que habita em mim, que se conecta com o divino que habita em você. Então, é possível a gente enviar mesmo sem o consentimento. Se essa pessoa não tiver, eu falo, preparada, ela volta para a fonte. Eu posso estar a serviço da humanidade, eu posso estar a serviço de uma comunidade,
né, como a gente tem feito hoje, em meio a grandes pandemias, a se colocar a serviço. E tem o Sim, último nível, que é o nível 3, que é o nível do mestrado, que é você se tornar mestre. Então, você recebe mais uma sintonização, mais um símbolo sagrado. Com este quarto símbolo sagrado, você pode tocar o ki da pessoa e transformar e abrir o canal. E aí eu legal. falo, né, mestre. Legal, legal. E a partir desse terceiro nível de mestre, você pode dar os cursos, é isso? A gente fala que não tem regra, né? Ai, quanto tempo? Antigamente falava-se em 21 dias entre um nível e outro, mas hoje sabe-se que a humanidade ela está num movimento de processo evolutivo muito rápido, então a gente pode sim fazer o nível 1 e o nível 2 num final de semana. Agora, claro, para você ir para o mestrado, como a gente sempre diz, né? Você só vai conduzir alguém num caminho que você já percorreu. Sim, Então, o quanto você, eu falo, coloca o reiki no seu dia a dia, muito provavelmente você vai conseguir transcrever isso ao outro, né? Então, de quanto tempo eu posso ser mestre? Eu falo, não sou eu que vou te transformar no mestre, no Reiki 3, você vai receber as ferramentas, mas quando você estiver preparado, o discípulo aparece. A gente fala, né? Quando o mestre está sim, preparado, o discípulo aparece. sim, legal. É, e muita gente te procura para algum tipo específico. Ah, eu quero trabalhar com reiki para tal dor, ou para tal afecção, ou tal desequilíbrio energético, ou aparece de tudo, você já viu. O que mais você acaba atendendo ou vendo? Como hoje, né, eu estou mais na linha da psicologia, né, hoje eu estou atuando mais dentro da psicologia, os distúrbios emocionais, os desequilíbrios emocionais, eles acabam aparecendo mais. Tá, Mas uma coisa que a gente fala, e aí eu falo, mesmo que apareça uma pessoa com dor no ombro, ou com dor nisso, né, com dor no pé, que seja, ou a dor da alma, a dor do coração, o reiki, ele é ótimo para tudo, porque a gente está falando de energia vital. Então, na verdade, o reiki ele não vai atuar na dor no ombro ou no desequilíbrio emocional, mas ele vai atuar no campo de energia sutil, e esse campo de energia sutil engloba o campo emocional, o campo mental, o campo físico, o corpo físico, e isso vai tendo efeito. Ju, é possível ter cura, né? Eu já vi curas lindas, lindas com o reiki. A nossa própria mestre Takata, que foi uma das precursoras do reiki aqui no Ocidente, ela foi curada de um câncer por conta do reiki. tá. Legal, é porque a maioria das pessoas que acompanham o canal já sabem um pouco sobre as técnicas integrativas, como o Reiki. Então a gente sempre fala que a gente não vai tratar o problema, tratar a doença, e sim fortalecer principalmente a energia do indivíduo que está procurando a gente, seja lá para qualquer técnica. E o Reiki Sim. não é diferente, né? O objetivo dele vai ser fortalecer essa energia para o próprio paciente, para a própria pessoa saber lidar com o problema dela e ter uma melhora dos sintomas e sinais, né, que nós dizemos aqui. Legal. A gente sabe, inclusive tem pesquisas hoje falando, né? A gente não consegue comprovar os efeitos em si do reiki, mas a gente consegue, de uma maneira secundária, aquilo que aparece, né? Hoje teve um trabalho lindo que eu vi outro dia de medir os linfócitos T da saliva com Legal. aplicação de 7 dias constante do reiki. Então, antes dos 7 dias e depois você mede os linfócitos, que são aqueles guerreiros principais ali, né? Os não específicos. Teve um aumento gigantesco nos A pacientes. Então, foi quantidade de lindo. céu. Legal. Interessante, na verdade a gente só vai conseguir essas comprovações ocidentais que a gente exige sempre, né, nos tratamentos para poder utilizar apenas as técnicas que já são reconhecidas e que o paciente, a pessoa, vai poder falar, não, realmente isso daqui eu quero experimentar porque já foi testado em todos os laboratórios e tudo mais. Todas as técnicas vão sofrer, mas o Reiki, que é algo um pouco mais sensitivo, é um pouco mais difícil de a gente conseguir explicar, a não ser que a pessoa experimente, seja tocada, como o que você falou, né? E é legal você falar da live, né? O reiki era. Eu fazia essas rodas que eu falo
presenciais, então eram rodas mesmo, onde a gente sentava em roda, e ali sentado em roda, vários reikianos passavam aplicando o reiki na pessoa. E aí, com a pandemia, nós trouxemos isso para o virtual. Com o virtual, como a gente tem, né, a capacidade de ir para esse ar temporal e não local, então abre-se um portal de energia e o envio, ele vai, eu falo à distância, via online mesmo. Sim. E tem sido lindo, Raul, tem sido lindo, porque as pessoas sentem, Sim. as pessoas percebem a vibração energética do campo delas mudar, e aí elas, através dos 5 sentidos, e é lindo, porque tem, eu falo muitas vezes, um choro que sai, né, um emocional que estava lá preso, é lindo mesmo. Legal. Partindo um pouco para a meditação, eu estava pensando que nós do nível 1, né, que a gente tem um aprendizado bem básico, a gente é orientado a fazer a autoaplicação do reiki. Eu mesmo gosto de fazer de vez em quando, dependendo do momento que eu estou um pouco mais para baixo, e isso me melhora muito facilmente. E eu faço muito uma ligação com a meditação, porque eu já conheço a meditação já há um tempo atrás, muito antes do reiki, e para mim eu tenho um pouco de dificuldade em diferenciar. Porque quando eu estou aplicando o reiki, eu estou em meditação, normalmente. Então, para você, qual que seria a principal diferença? O que eu devo fazer enquanto eu estou meditando e o que eu devo fazer quando estou aplicando reiki em mim, por exemplo? Tá, na verdade, a aplicação do reiki, ela acontece quando o reikiano se coloca a serviço em estado meditativo. E acontece justamente com a ampliação da energia do quarto chakra, que é o centro da respiração, é o centro dos 7 chakras. Então, assim, quando você fala assim, eu acabei vinculando a minha meditação à minha autoaplicação, não é só você. O nosso grande mestre, Michael Usui, né, que trouxe e redescobriu o reiki, né, essa proposta da transmissão da energia através das mãos, ele fazia justamente isso, né, uma meditação para fazer o seu centramento, a partir do seu centramento, abrir a sua conexão com o zerar de julgamento, o zerar das suas próprias dores, para o servir. Então, não dá para desvincular o reikiano que aplica sem estar em estado meditativo. Agora, o que a gente precisa saber é que meditação mesmo e o próprio estado meditativo existem vários níveis, né? Você tem a meditação passiva, você tem a meditação ativa, você às vezes jogar um tênis, né? Super concentrado ali, focando na bolinha, é uma meditação ativa. Sim. É claro que a gente fala de uma meditação passiva, que ajuda você a receber mais a energia reiki, a estar mais aberto para essa energia ser, eu falo, canalizada através de você, e também para quem está recebendo hoje, a gente convida a estar em estado meditativo. E o que é o estado meditativo, né? Para e olha para dentro, olha para dentro. E nesse olhar para dentro, eu posso trazer uma percepção de corpo, eu posso trazer uma percepção de respiração, eu posso até trazer um pensamento, né? A gente julga muitas vezes que o mental, ele não pode vir no momento da meditação, e vem insights maravilhosos. Então, eu falo que reiki, tanto para autoaplicação, quanto para a aplicação do outro, você precisa estar em estado meditativo. Você precisa estar centrado no seu coração, centrado na sua respiração, zerar de julgamento, zerar de intenção. Então, se é uma coisa que eu sempre preconizo, né, eu falo na formação do reikiano, aprenda a meditar. E a gente precisa desmistificar um pouquinho a meditação, que é aprenda a respirar, aprenda a focar em você. Que a hora que você está fazendo isso, você está meditando. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que era mais ou menos isso. É isso mesmo, porque às vezes muitas vezes as pessoas que estão começando a meditar têm bastante dificuldade em entrar nesse estado meditativo. E é muito importante, principalmente agora, nesse momento de energia pesada que a gente está vivendo e de correria. É muito difícil a gente conseguir parar, olhar para dentro, prestar atenção na respiração para entrar num estado meditativo. Isso é muito difícil, eu sei, porque para mim, eu já medito há muito tempo e tenho dificuldade hoje para parar e meditar.
Eu sei que isso é difícil. Imagina para quem não conhece, ou nunca fez, ou não tem prática. Para todos nós ocidentais, né, Raul? Eu falo que o nosso paradigma lá atrás foi, né, penso, logo existo. Então, Sim. a gente foi impulsionado a pensar, pensar, pensar. E aí, quando trouxeram, né, o olhar da meditação, dizendo que a gente precisa zerar o pensamento, o que acontece? Muitos, às vezes, coloca ali uma música gostosa de 5 minutos, ou coloca o relógio para despertar, né? Daqui 5 minutos, para. A hora que parou o relógio, olha para o relógio e fala assim: nossa, eu pensei 1000 coisas, então eu não meditei. Claro que meditou. Se você olhou Se para esses dispôs para isso, pensamentos, né? se você olhou cada um desses pensamentos, isso é meditar. É claro que a hora que você vai se aperfeiçoando, você vai vendo que não é penso, logo existo. Eu percebo o Sim. mundo pelo corpo, eu logo existo. Eu tenho emoções, eu logo existo. Eu tenho uma intuição, logo existo. Então, é claro que a hora que você vai lapidando, você vai vendo que, ao meditar realmente, você pode unir mais forças, não só o pensar. Tá. Legal. Hoje a gente fala desses estados de iluminação, é a hora que você consegue unir as 4 forças, está ali, sabe, juntas, que vem o processo da iluminação. Sim. É Mas raro. isso é com a prática muito tempo, né? Acho que não tem nem como a gente programar isso. A gente vai ficar só triste por não ter atingido. Eu E acho é que muito o legal caminho é isso, muito porque, por importante, né? exemplo, às vezes você senta, né, ali para meditar, e é aquele dia que você está com uma tremenda dor nas costas. Né? Então você para ali para meditar, põe a música, põe o relógio, põe uma guiança que seja, e fica ali conversando com aquela dor, percebe? Sentindo aquela dor. É o seu corpo falando com você. É Sim. uma meditação, percebe? Então a gente precisa ampliar. Eu gosto muito do mindfulness, né? Que ele trouxe esse olhar da atenção plena o tempo todo. Então, eu posso meditar, por exemplo, escovando os dentes, percebendo como é que a escova, olha, que você percebe? Então, assim, E é uma esses boa prática isso instantes, daí, ainda mais para quem tem dificuldade, e essa prática é ótima. Tanto escovar os dentes, quando estiver comendo, que é muito importante, né? Você sentir todo o sabor da comida, temperatura, o que você está comendo. tomar Isso, banho, né? Tomar banho, você sentindo cada parte do corpo, como é que recebe a água, como é que não recebe, como é que é o seu próprio toque. Então, cada coisa que você resolver estar ali, naquele momento, usando principalmente das suas 4 forças para aquilo e não para outro momento, é meditação. E isso pode ser instantes no começo, depois com o tempo você pode conseguir 15, 20, 30 minutos. sim. Se você fosse orientar uma pessoa para meditar em relação à saúde, qual que é o benefício que a meditação vai trazer para a nossa saúde, já que somos profissionais de saúde, o nosso objetivo, a nossa missão é espalhar a saúde para as pessoas. A gente fala que a meditação, a âncora que mais te traz para o momento presente é a respiração. Então, não só as filosofias orientais, tanto as ocidentais, hoje o próprio mindfulness, né, ele lhe convida a trazer como uma âncora principal para a sua meditação, a sua respiração. A gente respira 1/5 a 1/10 da nossa capacidade pulmonar. Então, cada vez que a gente respira, a gente ou não usa o diafragma, então ou não expande o abdômen, ou não usa a parte superior do nosso tórax, que é Sim. a parte superior do nosso pulmão. Fisiologicamente falando, quando eu faço esse movimento, existem baroreceptores no meu tórax, ali na pleura do pulmão, que Uhum. vão acionar o parasimpático. Para quem é da área da saúde sabe, né, que a gente tem sistema nervoso central, simpático e parasimpático. Nesse simpático e parasimpático, o simpático é a adrenalina, é o agir, é o fazer, é o executar, é cumprir meta, é o perigo do vírus, percebe? A sobrevivência, que muito está exacerbada no dia a dia. Então, quando a gente respira, a gente aciona o parasimpático, que vai trazer a acetilcolina, que vai trazer a calma, que vai trazer a tranquilidade, relaxamento muscular, muitas vezes, né? Então,
Nesse sistema nervoso central, eu falo que fisiologicamente ele já traz o equilíbrio que muitas vezes o nível de estresse não proporciona, não deixa a gente chegar no parasimpático. Então, você trazer esse hábito da respiração consciente, que a gente chama de meditação, em pequenos lugares do seu dia, né? Que seja ao amanhecer, que seja no momento do almoço, que seja no momento da hora que eu chego na minha casa. Eu costumo dizer que se a gente respirar 3 vezes antes de entrar em casa, respirar bem profundo mesmo, aquela sujeira que a gente deixou no tapete, no capacho, a gente também deixa, eu falo, como estresse para fora da casa. Porque às vezes a gente não tem essa consciência do nível de estresse, do nível da adrenalina que a gente traz para um momento que não é adrenalina. Você está no seu templo sagrado, você está na sua casa. Então, esse eu acho que é a melhor vantagem, a primeira delas, né? Segundo, né, a gente está falando de sistema imunológico. Aí vem um pouquinho da consciência dos chakras, dos centros de energia, que estão distribuídos no corpo, e o quarto chakra, que é esse que é mais tocado no momento da meditação, por conta da respiração, ele toca a glândula timo. E a glândula timo é aquela que produz os nossos guerreiros, que aumenta o nosso sistema imunológico. Então, Ju, meditar aumenta o sistema imunológico e muito, e muito. Então, essa é uma outra vantagem que eu falo. A nível de consciência, a gente vai abrindo os outros centros de energia, os outros chakras. Então, aqui a gente tem o sentir. Aqui eu tenho o pensar. Mas eu tenho também o intuir e tenho o agir, que está nos chakras básicos. A hora que eu abro essa conexão, lembra aquela proposta que eu falei? A hora que eu consigo conectar minhas 4 forças, eu chego a um processo de iluminação em mim. Então, é onde eu consigo integrar todas as minhas forças. Do sentir, do pensar, do agir e do intuir. Então, a minha ação é mais plena, eu estou ali, eu estou focado. Sim. E por último, né, eu falo, tem uma liberação emocional que muitas vezes a gente não consegue fazer no dia a dia, às vezes não consegue fazer nem em terapia, que eu tenho visto isso muito nas meditações que eu tenho proposto. A hora que a gente abre o chakra cardíaco, eu libero o coração, para muitas vezes expressar aquilo que eu não expressei lá atrás, e que ficou bloqueado, as minhas dores, as tristezas, e é lindo mesmo. O simples fato de desbloquear, você já vai estar aí atuando na saúde. Quando você falou da imunidade, eu lembrei muito da medicina chinesa, onde a gente aprende que o nosso a nossa energia é feita através da respiração e dos alimentos. E se a gente usa apenas 1/5 da nossa capacidade pulmonar total, como é que a gente vai querer ter um bacana, um saudável, se a gente não dá essa oportunidade? A mesma coisa, você tá com fome, ter a comida ali, mas você não conseguir comer. Você precisa desse braço, dessa mão para pegar a comida e comer, e o mesmo vale para a respiração. E, ao mesmo tempo, no equilíbrio de simpático e parasimpático, eu achei bem interessante, porque a gente não precisa estar 100% no parasimpático, 100% na calmaria, no yin, naquela coisa assim. Às vezes a gente precisa de uma agitação, principalmente no trabalho, de um negócio mais pensado, de agir com mais rapidez, que o simpático vai ser necessário. Porém, também o problema é que a gente está muito simpático, né? Está faltando um pouco do parasimpático, principalmente nos dias atuais, principalmente com a tecnologia e com um monte de informação que a gente é bombardeado todo dia, a gente fica com o pensamento todo agitado. E a meditação vai atuar nisso, né? Vai atuar em te acalmar, te botar no presente. Nada mais é, então, acho que a gente pode concluir que a meditação nada mais é do que trazer a gente para o presente, para a gente poder observar tudo que está acontecendo à nossa volta e tomar atitudes que vão ser mais saudáveis ou que vão ajudar a gente de alguma forma. Foi legal você falar da medicina chinesa, que eu tinha até esquecido disso, que a gente fala que a meditação emagrece. E aí, muitos não vêm, eu falo muito fundamento disso, só no Qi adquirido, que a gente lembra que o Qi adquirido, ele é aquilo que eu respiro e aquilo que eu como. Né? É ele quem vai circular por todo o meu corpo. Se ele é aquilo que eu respiro e aquilo que eu como, eu costumo brincar, né? A gente tem 2 pulmões para 1 estômago. Né? Então, respira mais,
que você vai ter mais energia o suficiente, muitas vezes, para não se alimentar compulsivamente do jeito que você se alimenta. E é legal, isso é verdade. Neurofisiologicamente falando, já existem estudos que comprovam que a hora que a gente faz a meditação, a gente oxigena mais o corpo, justamente por ampliar a capacidade pulmonar, e aí a gente sai do basal do cérebro. O basal do cérebro é aquele instintivo, que eu falo que é ação e reação, né? Então, eu tô com raiva, eu mordo, percebe? Só que quando eu respiro, eu tô com raiva, a raiva vem, ela tá ali na base do meu cérebro, no sistema límbico que a gente fala, mas eu consigo acessar o córtex cerebral, que é onde eu tenho a capacidade de pensar, de raciocinar diretamente, né? Então, eu ganho o tempo antes do agir. E é lindo isso, né? Na medicina chinesa, a gente está alimentando metal, que é o vô da raiva, que é o vô da impulsividade, né? Que vai controlar a nossa madeira. Então, é lindo esse olhar. É bem legal. Quando você vai juntando todos os conhecimentos, que muitas vezes não tinha ligação nenhuma, né? Se a gente for estudar separadamente, a gente consegue juntar tudo isso e tirar uma filosofia bem, bem legal. Bom, muito obrigado. O nosso convite para integrar tudo isso, não é? Sim. Alguns males vão vir para o bem, não tem jeito, né? Eu vou te dar um minutinho para encerrar. Eu queria agradecer, não tem nem palavra para te agradecer de ter separado alguns minutinhos aí para falar comigo, para falar com os espectadores do Saúde Integrativa. O seu conhecimento é maravilhoso. Falar com você acalma, então acredito que todos os seus alunos, todas as pessoas à sua volta sabem disso. Então, se puder encerrar aí para a gente. Eu só tenho a agradecer, porque eu falo que esse é realmente o caminho que a gente tem para levar o conhecimento, e é um prazer estar aqui, porque eu acompanho o seu trabalho, eu adoro, eu admiro bastante como você está levando o conhecimento, e esse é o nosso olhar realmente, né? Integrar a medicina chinesa junto ao olhar da medicina ocidental, para caminhar em paralelo, acolhendo o ser humano como um todo. E da maneira que a gente puder, com muito amor. Esse é o ideal. Sim. E todo mundo que quiser achar a Juliana, vai lá no Instagram dela, ela posta bastante coisa, todos os dias, conteúdos muito ricos, que vão ajudar todo mundo a entender. Meditação, para começar, para quem já faz e tudo mais, né? Então tá bom, Ju, muito obrigado, seja bem-vinda sempre que você puder, eu vou tirar um pouquinho do seu tempo aí para a gente conversar, e a gente vai se falando. Eu que agradeço. Um beijão, gratidão. Beijo.